Meu nome é Samuel. Eu moro na cidade de Arco Verde, Pernambuco. No ano de 1970, existia um antigo trem que levava as pessoas como viagem. Ele rodava até uma cidade próxima chamada Pesqueira. Porém, infelizmente, houve um ocorrido que aconteceu um acidente com este trem durante uma viagem de Pesqueira até aqui em Arco Verde. Morreram várias pessoas. O trem era daqueles bem antigos e provavelmente ele deu defeito ou algum problema que resultou num acidente terrível. Muitos anos depois, na faixa de 2019 para cá, muitas pessoas relataram ouvir barulhos de trem andando durante a noite. Coincidentemente, a trilha deste trem existe até hoje. Inclusive, aqui na minha rua tem a trilha antiga que este trem passava. Bom, eu não acreditei no que as pessoas falaram para mim, pois eu falei a elas. Eu só acreditei quando eu presenciei isto acontecer. Isto ficou na minha cabeça por muito tempo. Eu pensei, não é possível que isso seja real. Porém, alguns meses depois, eu estava sozinho em casa. Era perto da meia-noite. Um silêncio tenebroso. E resolvi me deitar, já que meu dia foi bem cansativo. Assim que eu me arrumei para me deitar, eu decidi olhar pela janela e observar a antiga trilha do suposto trem. Nesta hora, eu fiquei com uma sensação estranha. Eu fui me deitar um pouco depois. Eu acordei com umas risadas vindo de perto de onde fica a linha do trem. Do nada, ouvi um barulho de trem chegando, como se realmente estivesse ali. E até a buzina com um som ensurdecedor. E eu ouvia umas risadas assustadoras. Quando eu fui olhar onde tinha a linha do trem, não existia nada além da escuridão. Até hoje eu não duvido nada que este trem fantasma realmente existe. Boa noite, sou Samuel novamente e eu vim contar um relato que aconteceu com meu pai no ano de 1972. Meu pai era de menor e tinha ido visitar a casa do meu avô. Nesta época, ele morava na cidade de Sertania, interior de Pernambuco. Nesta época, a família do meu pai morava tudo perto um do outro. Questão de poucos metros de distância de uma casa para outra, já que em Sertania as casas eram bem mais urbanas. Um povoado familiarizado, praticamente todo mundo se conhecia. Meu pai teria ido visitar o meu avô de noite para ver como ele estava. Nesta noite estava tudo tranquilo. Quando meu pai, sabendo desses negócios de visagem,
mas ele era muito mais seguro sobre isso. Meu pai chegou na casa do meu avô, que se chamava João Cipriano. Pense num cara corajoso. Não tinha medo de nada. Ele se sentou e ficou olhando pela janela e se arrepiou todo. E meu pai disse a ele: João, eu vou ter que descer para casa já já, pois está ficando um pouco tarde para me voltar nessa escuridão. Nessa hora, o meu avô olhou para ele e disse: Eu concordo, meu filho, pois eu vi uma sombra escura correndo lá do lado daquela casa próxima à estrada. Esta casa que o meu avô falou era exatamente a casa que fica próxima de onde o meu pai morava. E era caminho, não tinha outro atalho. Já estava ficando tarde e o meu pai já estava indo para casa. Assim que ele ia saindo da casa do meu avô, ele tocou no ombro do meu pai e disse assim: Tome muito cuidado, ande rápido, porque ele não tem uma aparência boa. Nesta hora, meu pai ficou sem entender, mas ele era bem de boa. Levou isso na brincadeira e deu uma risadinha. Meu pai pegou o caminho de casa ainda pensativo sobre o que o meu avô tinha falado a ele. Poucos metros depois, meu pai estava andando numa estrada de terra e avistou um pé de braúna. Debaixo daquela braúna, ele viu um menino sentado de costas, chorando. Meu pai ficou olhando de longe e tentou se aproximar. Quando ele foi chegando perto, a criança simplesmente sumiu. Ele se arrepiou todinho e tentou andar mais rápido. Logo depois, meu pai olhou para trás onde fica a casa do meu avô e viu que estava todas as janelas fechadas. Logo assim, ele andou mais rápido. Meu pai sentiu um peso, como se alguém estivesse pressionando, e aquela sensação de estar sendo observado. Quando meu pai estava chegando perto de casa, ele ouviu um barulho na mata e apareceu um cavalo. Meu pai achou estranho, pois na estrada de noite nem poste de luz tinha e o cavalo apareceu do nada na frente dele e saiu correndo disparado. Quando meu pai chegou na frente da porta da casa, ele viu a mesma criança em um tronco que ficava próximo à casa dele, chorando de novo. Nesta hora, meu pai fechou a porta, tomou banho e foi dormir. No outro dia, ele foi na casa do meu avô e disse tudo o que ocorreu. Meu avô se sentou ao lado dele e disse: Naquela hora em que eu estava sentado olhando para a janela no caminho da sua casa, eu vi uma criança de preto correndo de um lado para outro. Eu me arrepiei na hora, mas não queria te falar para não te deixar com medo. Mas eu vi. Esse foi o relato do meu pai.
Obrigado e uma boa noite. Ficarei muito feliz se contar ele no seu canal. Eu tenho uma história também que meu pai contou pra mim. Faz um bocadinho de tempo já. Ele disse que ocorreu quando ele ainda não me tinha como filho. Ele morava aqui no interior de Pernambuco, na cidade de Sertânia. E lá ele disse que tinha um sítio da minha avó, que nesse sítio, durante a noite ele via muita coisa estranha, sabe? Lá tinha um pé de manga e um pé de caju que ficava próximo à casa da mãe dele. E tinha um tipo de estrada, sabe? Um caminho de terra que toda vez que ele passava por lá, ele disse que via um cavalo correndo, sabe? Um cavalo. Ele sempre corria e virava à direita e sumia do nada, sabe? Ele ficava sem entender. Ele ia atrás do cavalo, quando chegava lá não via mais nada. No certo dia, ele foi para lá de novo para buscar as coisas à noite. E depois o que aconteceu foi o seguinte: ele viu uma senhora andando sozinha, sabe? Na mata. Aí ele foi atrás, né, dela. Oxe, que estranho, essa senhora tá andando aqui sozinha. Aí ele foi falar: senhora, o que foi que você tá fazendo aqui? E nada dela responder, sabe? Ela tava toda de escuro, toda de preto, bem esquisito. E quanto mais ele andava, mais essa senhora andava mais rápido. Ele foi encostando nela. Quando ele encostou nela, ela virou pra trás e sumiu, sabe? Como se tivesse evaporado. Meu pai, nessa hora, ele disse que se arrepiou muito e saiu correndo pra casa, sabe? Com medo. Voltou, contou pra mãe dele e tal. E a mãe dele sabia muitas coisas por ali também, sabe? Muitas coisas nessa mata.